Para que você entenda o assunto deste vídeo, Reinando com Cristo, vamos ler Apocalipse capítulo 20, do versículo 4 a 10. Acompanhe comigo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, esta é a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4 ao 10. É um assunto muito interessante, ainda futuro, mas tanto para aqueles que não são salvos, como para aqueles que são salvos, deve ser de interesse para ambos. Para os não salvos, buscar a sua salvação. Para os salvos, para viver uma vida de tal maneira que possam reinar com Cristo. Os associados de Cristo na administração do reino mundial aparecem em 3 grupos claramente definidos aqui, nos versículos que nós lemos. Por exemplo, primeiro, existem aqueles que recebem tronos e autoridade conjunta com o rei. Esses, sem dúvida, são os exércitos que o acompanharam desde o céu, apropriadamente vestidos em vestes brancas. Você pode ler isso no Apocalipse capítulo 19, versículo 14. As promessas do Novo Testamento identificam esses ocupantes do trono. São os santos, incluindo os crentes de Corinto. É dito que eles julgarão o mundo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Lemos também que se perseverarmos, também reinaremos com ele. Reinaremos com Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Cada seguidor de seu rejeitado Senhor hoje estará sendo treinado por provações e reprovações dos homens e lealdade ao Mestre para ocupar um lugar de administração neste reino vindouro. Os fiéis nas poucas coisas serão colocados sobre os muitos. Mateus capítulo 25, do versículo 21 a 23. As coroas dos glorificados têm, portanto, duplo significado de recompensa e autoridade. A parábola das minas, em Lucas capítulo 19, do versículo 11 a 27, prevê o que é declarado aqui. É dito lá, e foi-lhes dado o julgamento. Enquanto seu mestre estava fora para obter um reino, aos seus servos foram confiados com seu dinheiro e ordenado a negociar com eles até que ele voltasse. Com que alegria e satisfação o servo genuíno ouve o elogio do rei. Muito bem. E a promoção ao poder que se segue, C sobre 10 cidades e C sobre 5. Que incentivos ao amor e lealdade para glorificar
nosso ausente Senhor hoje, e no dia que se aproxima rapidamente, ter uma parte em seu governo das nações e das nações. Então, esse é o primeiro grupo que nós vemos aí em Apocalipse capítulo 20, do versículo 4 seguinte. A segunda companhia, o segundo grupo, é descrito como as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. O que se relaciona com a linguagem e aos fatos, a essas pessoas, nós vemos em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, os mártires da primeira parte da grande tribulação está agora no fim de sua espera, e a resposta ao seu clamor é dada na plenitude da alegria que acompanha viver e reinar com Cristo. Mas também temos um outro grupo de leais cujo amor e devoção ao Senhor Jesus foram testados e comprovados na segunda metade da semana dos 7 anos de tribulação, ou seja, durante o reinado e o antagonismo viscoso do príncipe romano e do anticristo. Nós vemos que isto completa o quadro agora. A frase concisa que nós temos aí, já lemos em Apocalipse, capítulo 20, eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, incorpora fatos de enorme significado. Eles foram feitos para compartilhar a vida de ressurreição do conquistador Cristo, conquistador da morte, e foram preparados para a forma mais elevada de estadismo, governo com Cristo. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, define ressurreição muito claramente para nós. Não é como alguns defendem um sinônimo para o recebimento de uma nova vida espiritual, é uma ressurreição dos corpos de seus lugares de sepultamento. Pode ler as palavras do Senhor Jesus em João capítulo 5, versículo 28. A distinção entre regeneração e ressurreição pode ser aprendida a partir desse contexto de João capítulo 5, do versículo 25 a 28. Existe, diz o Senhor Jesus, uma ressurreição dos justos que é para a vida. Há, portanto, uma outra ressurreição dos injustos para julgamento. João capítulo 5, versículo 29 e leia Lucas capítulo 14, versículo 14. Em ambos os casos, os corpos que viram a corrupção serão ressuscitados e reanimados pelo retorno da mesma pessoa que partiu. Atos capítulo 24, versículo 15, leia lá para você entender o que acabei de dizer. Aqui em Apocalipse capítulo 20, onde nós lemos, temos uma linguagem que exclui completamente a noção de uma ressurreição geral. A ressurreição, a primeira ressurreição, literalmente nós vemos no versículo 5, será realizada ou será finalizada quando essas 3 companhias de co-administradores de Cristo forem levados, cada uma em sua própria ordem, ou forem ressuscitados, eles vão ser levados a compartilhar o triunfo de Cristo sobre a morte, o túmulo e o Hades. Leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 25 e do versículo 54 a 57. O próprio Cristo inicia esta ordem de ressurreição. Os crentes no arrebatamento participam dela e os santos da segunda e terceira companhia de Apocalipse capítulo 20, versículo 4 serão e serão as fileiras finais. Compare cuidadosamente 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, Apocalipse capítulo 19, versículo 14 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Assim, falar de ressurreição geral é contradizer as declarações desta passagem que indica a vitória, ressurreição do justo, como vindo 1000 anos antes da ressurreição da ressurreição para o julgamento dos injustos, né? Os participantes da ressurreição, a primeira, que é a dos crentes, por causa da qualidade desta vivificação, tem 3 favores especiais.
eles desfrutam de uma bênção especial. É dito bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A bem-aventurança e a santidade devem ser por causa de seu relacionamento com aquele que é as primícias, ou seja, o Senhor Jesus. Em segundo lugar, eles têm imunidade assegurada na segunda morte ou da segunda morte. Isso também se relaciona com a vida de ressurreição de Cristo, na qual finalmente seremos encontrados, estando tanto judicialmente quanto inerentemente além da autoridade da segunda morte. Seu terceiro favor é que sua ordem de ressurreição os habilita para as ordens sagradas do tipo mais verdadeiro. É dito, eles serão sacerdotes, e para honras e reis. Eles reinarão com ele. Pode-se sentir a harmonia, a paz, a pura alegria que acompanhará o Príncipe da Paz, o nosso Senhor Jesus, e todos os níveis de cidadania nessa era de ouro. O deserto e o lugar solitário se alegrarão, e o deserto se alegrará e florescerá como a rosa. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. É assim que diz Isaías, capítulo 35, versículos 1 e 2. Os 1000 anos são manifestamente um período de teste, bem como de vindicação. E podemos acrescentar de antemão, a vindicação será a do Filho do Homem. Nosso digno Senhor, o Senhor Jesus, sendo exaltado na terra, em que foi envergonhado e morto, e exibindo o governo de Deus, que os seus rejeitaram ele. João capítulo 1, versículos 10 a 12, é um elemento absolutamente necessário no reinado terreno de Cristo. Leia Marcos capítulo 8, versículo 38. Ele produzirá aquele ideal apresentado na oração ensinada por ele mesmo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Essa ordem perfeita de governo imporá à natureza humana seu último e seu teste final. Pode-se imaginar a população muito reduzida na terra depois da tribulação e no início do reino, e então, com o passar dos séculos, seu número se multiplicou. Os filhos das nações salvas nascerão em pecado, necessitando de fé pessoal no Messias Redentor. E então, como agora, haverá a descendência inata da natureza humana, que em muitos deles se recusará a ceder às reivindicações do amor redentor. E, ao mesmo tempo, reconhecer os direitos externos do Rei, que é o Senhor Jesus. A única diferença discernível entre os pecadores daquele período e o nosso é o favor e a responsabilidade. E quando o milênio expirar, o soberano Senhor libertará Satanás por um curto período. E ele encontrará seguidores prontos entre esses não regenerados e, ao mesmo tempo, reconhecendo os direitos externos do rei. O encarceramento de Satanás no abismo não terá poder reformador nele e nem nas pessoas que ficam aqui na terra não salvas, que vão nascer das pessoas salvas que entraram no reino, assim como as múltiplas bênçãos do reino não terão influência espiritual sobre os seus cidadãos não salvos. Esses gravitarão para seu próprio nível perverso quando receberem a liderança do enganador liberado que foi Satanás depois de 1000 anos. Aqui está a última rebelião de membros da família humana contra Deus e seu Cristo. Gog e Magog são mencionados, nós lemos em Apocalipse capítulo 20, ao que parece como os símbolos do ódio humano contra tudo que é de Deus. O Gog e o Magog de Ezequiel 38, capítulo 38 e 39, são manifestamente literais,
representando tanto o líder Gog quanto a terra Magog, da Rússia. A inspiração daquele movimento anti-Deus anterior também era satânico e tinha o mesmo objetivo em vista deste último. Lendo com atenção este capítulo de Apocalipse mostrará que a localização geográfica de predição de Ezequiel não é válida para uma interpretação literal aqui em Apocalipse. Como a menção dos 4 cantos da terra deixa claro, nós acabamos de ler em Apocalipse. Este vasto exército vem de todas as partes do globo e é tratado de forma resumida pela ação de Deus. É dito: caiu fogo do céu e os devorou. A queda final de Satanás agora será afetada, ou será decisiva. Ele se juntará a seus antigos confederados, a besta e o falso profeta, nos tormentos intermináveis do lago de fogo. Assim será também todo ímpio que tomou parte com Satanás. Serão julgados no grande trono branco e dali serão lançados no lago de fogo para ter a mesma sorte do seu Deus, o Deus desse século, o diabo. Você que me ouve, você que não é salvo, espero que você não tenha esse destino eterno no inferno e depois no lago de fogo, mas que você possa buscar a Cristo como seu Salvador, descansar nele, pois Cristo morreu por nossos pecados. Esta foi a finalidade da sua morte. Você pode muito bem hoje ser uma pessoa salva. Não espere mais, pois o tempo está se aproximando tanto para a sua morte como para a vinda do Senhor Jesus. Em ambos, se lhe pegar de surpresa, não estando salvo, você estará perdido para sempre. Mas hoje, eis aqui agora o dia da salvação. Você pode ser salvo, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal.